Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento, em sua segunda temporada. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e a apresentadora deste programa. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados super especiais. Hoje, nossa convidada é a querida professora Regina Ehlers-Bartelt. A professora Regina possui doutorado em Educação Matemática pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. Possui mestrado em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, graduação em Matemática, licenciatura plena pela Universidade Federal de Santa Maria, professora adjunta lotada no Departamento de Metodologia do Ensino do Centro de Educação da UFSM. Coordena o Rede Básica, a BNCC na Educação Básica. Prof. Regina, seja muito, muito bem-vinda. Gratidão, Cida. É um prazer estar aqui, poder falar com os ouvintes do T-Move. Muito sucesso nacional deste programa. Parabéns. A gente convive bastante há quase 2 anos, né? E eu nunca te vi assim, para baixo, nunca te vi assim, ruim, assim, ou nunca vi ser estúpida com alguém. Tu é uma pessoa muito leve e passa um astral assim, muito leve. Como é que tu consegue manter isso, essa leveza, essa alegria no viver? Dá para ver que quando tu tá um pouquinho assim, quando tu tá com muita coisa, tu vai lá fora, né? Dá uma caminhada, né? Mas como é que tu consegue manter essa leveza de espírito? Que eu acho assim, eu tô uma pessoa extremamente leve. Uma energia assim, muito, muito boa. Gratidão pela pergunta, Cida. Porque eu penso que é do ser humano a capacidade de sossego, de tranquilidade. Nós somos capazes. E então não sou eu, todos nós podemos. E isso depende sempre de como é que o nosso agora está sendo vivido, né? E o agora pode ter problemas que tu precisa resolver e pode ter soluções já encontradas e que geram êxito, enfim, para aquilo que era a tua intenção numa certa atividade. Seja num caso ou seja no outro, me parece que nós sempre temos ganhos. Se é um problema, eu me preocupar com ele, para mim significa já agradecer porque ele já foi resolvido. Ou seja, não me preocupo com esses problemas exatamente porque de um modo ou de outro eles passarão, eles serão resolvidos
No ditado popular, como se diz, se não tiver solução, resolvido está. Então, não há razões para preocupações. Nós vivemos num mundo de muitas metas, de uma velocidade digital gigantesca. Eu percebo que o nosso cérebro é analógico, que ele não é digital, mas que nosso comportamento, nossas produções de solução, elas têm que surgir num tempo digital. A gente tem esses mergulhos nas redes sociais que a todo momento entram ditos, escritos e publicados, alguns bons, outros ruins, gera-se discussões nas redes. Isso pode deixar as pessoas que eventualmente estão nessas atividades nas redes sociais em disputa, como se fosse um jogo. É o meu argumento, é o teu argumento que tem que vencer, mas tudo depende dos fundamentos com os quais a pessoa está dizendo o que ela está dizendo. E numa rede social, num WhatsApp, a gente não tem espaço para fundamentação, ali não é um espaço de discussão. Então, quando eventualmente eu acesso e vejo o que está acontecendo e tal, eu percebo essa experiência como uma experiência, não como algo ruim. É uma experiência que está me ensinando alguma coisa, e essa coisa é isso que eu estou dizendo aqui. Então, mesmo que algo seja ruim, está te gerando uma emoção de tristeza ou até de depressão, em razão de que eu não estou olhando o que eu aprendo com aquilo. Eu estou sendo dragada para dentro daquilo. Então, todos os momentos, me parece, não sou eu, qualquer pessoa pode lembrar que as coisas passam. Se existem problemas, eles vão passar. Então, não vale a pena a gente ficar numa preocupação, porque isso destrói tua boa emoção, tua boa energia, contamina as pessoas em volta, elas também vão se sentir para baixo, se tu estiver para baixo, e assim vai todo mundo para baixo. Agora, se for o contrário, todo mundo vai para cima, e é muito bom ser juntos, quando todos estão numa boa vibe, né? Uma boa energia e tal. E falar de energia aqui eu acho que é obrigatório nesse tempo em que a física quântica nos coloca a emergência de outras realidades, novas explicações para velhas perguntas. Então, a questão dos campos eletromagnéticos que todo ser vivo tem, e as trocas do encontro de dois campos eletromagnéticos que podem, as ondas, elas se entrelaçam e se afetam em amplitude. Então, se tu tem alguém com uma vibe alta e alguém com uma onda de vibe baixa, e essas duas se encontram, a alta vai baixar um pouquinho e a baixa vai subir um pouquinho. Então, é muito importante que a gente exercite nossa capacidade de estar em tranquilidade, paz e uma boa energia, porque é um modo de estar bem e tornar o estar sendo de outros, se não bem, melhor pelo menos. Ai, perfeito! Professora Regina, esse projeto Rede Básica BNCC na Educação Básica, ele é um programa de apoio à educação básica, né? A parceria da UFSM com o MEC. E ele está em andamento, mas eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse programa, como surgiu, como é que ele foi gestado, como é que ele está acontecendo, tudo sobre o Rede Básica. Gratidão também. Essa é uma pergunta muito importante, no sentido de que me permite
historicizar as ações do projeto Rede Básica nessa parceria entre o MEC e a UFSM. Ele é um projeto com um aporte financeiro importante de R$ 1.997.000 em termos de valores redondos, e que tem sido executado este aporte a partir de março desse ano, com habilitação para execução desde dezembro, mas efetivo uso desse aporte começou em março deste ano de 2023. Mas a ideia do projeto Rede Básica foi algo que surge quando os humanos são assolados por cataclismas, por tragédias, por coisas que eles não podem controlar e que afetam o desenvolvimento dos humanos, porque muda suas rotinas. Eu estou falando do ano de 2020 e da pandemia por Covid-19, que eu tenho certeza que os ouvintes lembram-se bem de como foi aquela época em que, inicialmente, nós fomos obrigados a estar num distanciamento social e em outros momentos nós estávamos efetivamente em lockdown, nós estávamos isolados, as ruas ficaram vazias, as escolas fecharam, as universidades fecharam, as lojas não tinham quem fosse lá para comprar, as igrejas não estavam abertas para poder reunir pessoas. Me lembra muito a música do Raul Seixas, né? O dia em que a Terra parou. O dia em que a Terra parou. E isso pareceu até uma profecia, porque de fato a Terra parou. E era cobrado dos agentes públicos ações emergenciais de segurança. Tratava-se de uma cepa de vírus que ninguém conhecia, altamente contagiosa, e que começou a levar a óbito muitas pessoas. E não escolhia a classe social, não escolhia a idade, era de crianças a velhinhos, era de toda sorte de condições de saúde aviltadas pelo vírus e que contingencialmente piorava a situação da pessoa, ela não conseguia sobreviver. Certamente não se esquecem dos enterros coletivos para dar conta da sepsia. Certamente não se esquecem dos sacos nos quais se acondicionavam as pessoas para que elas pudessem ser enterradas. Certamente não se esquecem de que não poderia ter velórios, de que não havia como ver as faces dos queridos que estavam partindo, já tinham partido do mundo. Então, nesse sentido, a pandemia de Covid-19 nos trouxe uma quebra de rotina violenta e uma completa ausência de soluções de como fazer, em termos de educação, os processos educacionais no ensino superior e no ensino básico terem continuidade e não pararem. E foi nesse cenário que a ideia do projeto Rede Básica, na época ele se chamava a UFSM em Rede com a Educação Básica, era um programa de apoio aos professores para que eles pudessem, de algum modo, continuar alcançando seus alunos. Então, para a época,
a solução era a internet. Porém, e aí, em função dessa solução, os governos estaduais fizeram parcerias, compraram pacotes de plataformas digitais que se transformaram em ambientes virtuais de aprendizagem, onde os alunos tinham que acessar esses ambientes para poder, de casa, e poder continuar tendo aulas de matemática, de ciências humanas, de linguagens e todas as demais áreas do saber escolar. Mas não era uma solução sem problemas, porque era claro que o modo profissional do professor entender sua profissão é presencial, dentro de sala de aula, através do seu corpo, da sua fala, sem mediação tecnológica no sentido digital do termo. E isso levou a que os professores, justamente porque eles não tinham uma experiência de uso dessas ferramentas digitais, a terem que ser capacitados. Então, os governos estaduais do Brasil deram cursos de capacitação para os seus professores, de modo que eles se sentissem mais à vontade para pilotar essas redes sociais, para fazer as redes de aprendizagem, para fazer as avaliações dos alunos e tentar alcançá-los por esse meio. Isso aconteceu também com as universidades. No nosso caso aqui, a gente precisa destacar um programa de capacitação tecnológica sob a liderança da professora Lisiane Miller, que naqueles anos começou a promover, em parceria com a Prograde, cursos de capacitação em ferramentas digitais para que nós do ensino superior pudéssemos também alcançar nossos estudantes nas suas residências, lá onde eles estivessem. Muitos de nós fizeram esses cursos e a professora Lisiane prestou um serviço público muito importante, liderando essa ação, juntamente com a Prograde. E, ao mesmo tempo, naquela época ia surgindo a necessidade, porque está no Estatuto da Universidade Federal de Santa Maria, contribuir para soluções dos problemas enfrentados para o desenvolvimento da região, desenvolvimento social e econômico na região de Santa Maria, seus municípios vizinhos e também de todo o estado do Rio Grande do Sul. E aquele era certamente um problema ao desenvolvimento que estava apresentado e a gente precisava mostrar que vínhamos como uma universidade federal. E foi nesse sentido, à época, o professor Jerônimo, na Prograde, Jerônimo Tibusch, na Prograde, o professor Luciano Schuch como nosso vice-reitor e o professor Burman como nosso reitor, buscavam por soluções. E nessa época, em algum momento, eu estava trabalhando em assessoria ao município de Santa Maria pela universidade, em razão da adaptação do documento curricular e da criação de um documento curricular para o município em relação à Base Nacional Comum Curricular, que era o novo documento orientador dos currículos das escolas. Então, durante essas assessorias e durante a pandemia, fui chamada para dar palestras e tal. E numa dessas preparações para palestras com o povo da coordenação pedagógica, uma grande equipe que a nossa prefeitura municipal de Santa Maria tem, na pessoa da professora Lúcia Madruga, essa bárbara equipe valente também estava propondo soluções e buscava conosco algum tipo de alento de como prosseguir, do que fazer. E eu lembro de ter dado uma live para os professores de todas as áreas do município aqui,
áreas do saber escolar, chamada, se não me engano, era educação matemática em tempos de pandemia. E agora, professor? Essa era a pergunta, né? Durante as reuniões preparatórias para essa live, a coordenação pedagógica preocupada, eu lembro bem da Maria Medianeira, da SMED daqui, como fazer os pacotes digitais e tal que estavam vindo. Eu digo, mas a gente pode usar também a TV, porque em outras épocas, e citei o exemplo do Canadá, houve toda uma geração que foi alfabetizada pelo rádio, exatamente por causa de uma nevasca muito grande. Então, se tiver materiais impressos, se tiver, é possível. E eu lembro que a própria EAD começou no rádio, depois para TV, exato, né? aqueles cursos, o curso universal, eram uns caderninhos, tinha de eletrônica, tinha de informática, tinha de contabilidade. E daí eu ouvia na rádio e ia para a interação da rádio com a apostila, né? Tinham com rádio e sem rádio também. Tu poderia ter a apostila sem rádio e estudar só por ela. A apostila não é o termo seria fascículos, né? Que são recursos mais magrinhos, com menos páginas, bem fininhas e tal, mas muito bem construídos didaticamente, né? Sim, a educação à distância é solução em muitas situações emergenciais quando a presencial não é possível. Seja pessoalmente para alguém que gostaria de estudar, ou seja coletivamente, como foi o que nós vivemos. Mas a coincidência, voltando, é que a mesma época em que eu conversava com a prefeitura, a nossa reitoria e pró-reitorias estavam pensando também em fazer algo via TV, se fazia sentido via TV e tal. E eu fui perguntada sobre isso. E eu disse, sim, faz o maior sentido. Eu fui perguntada na universidade e depois convidada para redigir um projeto onde isso se materializasse, né? Então, eu busquei nos nossos estatutos os fundamentos de um projeto que teria que necessariamente ser grande, um projeto que seria de integração entre as diferentes unidades administrativas da universidade, o centro de educação, do qual eu sou lotada, mas o centro de educação física e desportos, o centro de tecnologia, o centro de artes e letras, o centro de ciências sociais e humanas, o centro de ciências da saúde, os colégios politécnico, o colégio técnico industrial de Santa Maria, o CETISME, e não é bom citar, porque a gente sempre deixa alguém de fora, mas eu cito estes apenas para dar exemplos, porque nós temos muitas unidades administrativas, não só no campus sede, como também fora do campus sede, na região de Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, nós temos um camp, nós temos outro camp em Cachoeira do Sul, aqui, e o próprio aqui da sede de Santa Maria, enfim. A ideia seria as unidades administrativas de todos os campos se integrarem num esforço de produzir conteúdos que pudessem ser utilizados na composição de programas educativos, que pudessem ser veiculados não só através da TV, mas através de rádio e podcasts. Por que eu deixo podcasts por último? Porque a questão da TV e da rádio, ela teve uma razão, um motivo muito forte de ser.
E o motivo é que o acesso à internet para os estudantes brasileiros, ele não é gratuito. Ele depende das pessoas terem um computador, terem um celular e comprarem pacotes de dados. Então, nós sabemos que 50% da população estudantil do Brasil não tem acesso à internet. E isso passou a ser uma questão para nós, porque nós tivemos uma experiência de ensino remoto via internet, no qual, como professores, nós tínhamos a visão dos nossos estudantes em janelinhas que apareciam no monitor. A maior parte das vezes essas janelinhas estavam fechadas, porque o aluno estava economizando o uso de dados. Se ele estiver com a janelinha aberta, ele está trafegando todas as instantâneas fotos de 24 segundos que aparecem para o professor como um vídeo. E isso consome muito dado. Então, como é para um estudante, por exemplo, eu sou uma professora que dou 4 horas de aula seguida numa tarde para a mesma turma, 3 teóricas e 1 prática. Então, imagina 4 horas na frente da tela para cumprir a carga horária, para bem de integralizar o currículo e corresponder à homologação da carga horária que nós estamos dizendo no diploma que o aluno cumpriu. Então, a aflição nossa é de ver os alunos caindo durante a internet porque os seus sinais caíam. Alunos que escreviam via WhatsApp, porque nós tínhamos que prover outros canais de comunicação, dizendo: professora, eu não consigo entrar no link, não consigo, por uma internet com mau sinal. Eu poderia dar muitos exemplos, mas não vou me estender nisso. Nesse sentido, TV e rádio, e nós estamos pensando na educação básica, porque os alunos da educação básica, não só eles são os alunos, os futuros alunos do ensino superior, do pós-médio, do técnico, eles são os futuros trabalhadores, e nos agoniava muito saber que eles estavam em casa e que o repertório de vocabulário deles tinha parado de crescer porque eles estavam se comunicando pouco oralmente, só com familiares, com amigos ou através das redes sociais e assim mesmo escrita e não oralmente. Não é como estar numa escola convivendo com os seus colegas e conversando na hora do recreio, conversando com o professor durante a aula, você tem que enunciar. Isso é muito importante para a expansão do desenvolvimento cognitivo dos seres humanos e, em particular, a expansão da consciência humana, porque é através da ampliação de vocabulário que esse processo se dá. Então foi assim que o rádio e a TV entraram como foco, juntamente com a internet, e por isso podcast, mas não somente, porque quem não puder acessar um podcast poderá acessar rádio e TV. E nesse sentido a gente atingiria os estudantes que estejam em lugares longínquos do estado e que poderiam, através da rádio, mesmo que estivessem trabalhando naquele momento na horta ou na produção da atividade familiar, acompanhar um programa educativo através do rádio recomendado pelo seu professor. Nossa, Prof. Regina, realmente que coisa mais fantástica que é esse programa. Mas nós vamos ter que chamar um rápido intervalo, mas a gente já volta, é rapidinho. Ok.
Estamos de volta com o T-Move. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Maria Aparecida Zolim e você está ouvindo o programa T-Move pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje com a presença da professora Regina Ehlers Bartels. Acertei o nome! O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Professora Regina, a senhora estava contextualizando, né, esse surgimento do Rede Básica. Mas, assim, ó, para que os nossos ouvintes entendam o que é, assim, ó, o programa. Né? Ele surgiu na pandemia, né, pela necessidade de contribuir de alguma forma com a Rede Básica. Mas o que ele consiste? Eu diria que o projeto Rede Básica, que é esse programa de apoio à educação básica, ele tem duas fases. Essa que eu estava contextualizando, eu diria que é o ano 0. E agora nós estamos num novo ano que, propriamente por ter conseguido o financiamento que eu falei no início do programa, é o ano 1 de execução efetiva com as pessoas que nós juntamos via certame em editais de seleção. E nós essas pessoas que vão trabalhar no Rede que Básica. já estão trabalhando no Rede Básica. Então vou colocar de novo em novo patamar, numa nova camada, esse cenário de trabalho. Então, durante o ano 0, eu redigi a concepção desse projeto, que na época era o FSM em Rede, com a educação básica, e através dele a universidade dirigiu editais internos do FIEM, da FIEX, que são modalidades de fomento à pesquisa, ao ensino, à extensão, e que contempla bolsistas em projetos aos quais os professores da universidade se candidatam. Então, esses editais, inclusive o ProLicem, o Programa das Licenciaturas, ele declaradamente dizia, durante o ano de 2020 e depois 2021, a modalidade que o professor poderia se inscrever de produção de conteúdos para a rádio e TV para o programa Rede Básica. Então, as primeiras produções realmente surgiram do voluntariado das pessoas ou através de editais internos de fomento à pesquisa, ensino e extensão. E nessa base nós tivemos a participação, ou via edital ou não, que eu não vou detalhar, mas do voluntariado do CCR, através de uma ação via disciplina de zoonoses, com residentes do curso de veterinária, liderada pelo professor Malman. E o professor Malman, nessa liderança, junto com seus alunos, e eu acompanhei todo o processo, produziram 18 vídeos que formaram um programa que ainda não foi ao ar, mas já existe para vocês irem vendo, não foi ao ar em TV nem em rádio ainda, porque nós precisamos de mais repertório, chamado Educação Sanitária. E aonde que as pessoas podem acessar? Esse acesso se dá através do LAMIC, que é o laboratório liderado pelo professor Carlos Malman, do CCR.
Então, eles têm os canais de YouTube, por LAMIC é possível acessar essa série de episódios falando de zoonoses, que são doenças transmitidas por animais aos seres humanos, como a parvovirose, como a própria Covid, A raiva, a né? raiva, exato, e outras tantas, e que nós não nos damos conta do risco que as crianças correm quando elas estão nas praças de brinquedo, pisando na areia, onde já passou um gato, onde já fez suas necessidades na areia, pode ser só um xixi, né? E a criança senta em cima e acaba desenvolvendo, por exemplo, é conhecido mais popularmente como bicho geográfico, uma espécie de larva que começa a caminhar para dentro da pele e pode evoluir para algo bastante dramático. Então, é um serviço público que o CCR, através da disciplina de zoonoses, e os seus estudantes de residência veterinária, liderados pelo professor Malman, presta à comunidade. Eles produziram durante o ano de 2021 e depois novamente em 2022, de modo que nós temos 33 vídeos produzidos entre 5 a 10 minutos cada um. Eles constituem um programa que pode ser assistido inteiro ou que pode ser colocado como que em módulos, intercalado com outras disciplinas e temáticas das áreas do saber escolar. Então, aí eu mostrei um modo de produção de educação sanitária, mas tem também a ação liderada pela nossa colega técnica e em assuntos educacionais, a professora doutora Simone Medina, e que oportunizou oficinas, no caso foram via internet, direto na sala de aula dos professores, que foram gravadas e compuseram um programa chamado Educação Socioambiental. Normalmente, ela, no caso, era através de um trabalho, o diretor do Jardim Botânico era o professor Renato Záquia, e o Jardim Botânico sempre recebeu visitas das crianças das escolas da educação básica para conhecer a diversidade de plantas, a nossa flora e tal. E o jardim tem bolsistas que recebem essas pessoas. Atualmente, a diretora do Jardim Botânico é a professora Simone Medina. Nós continuamos no voluntariado para uma parceria e saíram daí 25 oficinas que também foram produções da época de 2021 e com parceria dos professores da região de Santa Maria, tanto ensino médio como fundamental. Além dessas duas produções, no ano de 2021, nós tivemos uma grande contribuição dos professores de matemática, química, biologia. Biologia não foi possível, mas física, sociologia, filosofia, e desculpa se eu esqueço alguma. Sim, redação não, língua inglesa e também língua portuguesa. Aí eu preciso citar a importância do trabalho desenvolvido no ateliê de texto, e é um projeto maravilhoso da nossa universidade, e a parceria entre o CETISME e o Centro de Artes e Letras na formação do programa de língua inglesa, e ambos, tanto em língua portuguesa como em inglesa, compuseram um programa juntamente com o Politécnico, os demais professores que eu já citei aqui em termos de área,
chamado Dicas para o Enem. E ele foi circulado na rádio dos dias 17 de janeiro de 2022 até 2 de fevereiro de 2022. Aquele foi um ano da primeira edição do vestibular digital, do Enem digital. O Enem sempre foi presencial, mas nesse ano de 2022 teve as duas versões. E esses nossos colegas, num mutirão, produziram realmente um programa maravilhoso. Ele foi circulado na internet via nossa rádio AM e FM da universidade. E nós vimos um acesso, no momento em que eu estava olhando, de 15 mil pessoas. Nossa. Então, isso mostra o impacto desse trabalho. A gente sabe que a comunidade, a gente baixa a cabeça aqui na universidade, trabalha um monte, mas talvez a gente não seja muito bom em divulgar o que a gente faça, porque parece, bom, é nossa organização, nossa obrigação fazer, e lá na ponta alguém vai sentir, não importa que saiba se somos nós ou não somos. Isso é um equívoco. Nós deveríamos aprender, e já aprendemos isso com a pandemia, nos ensinou bastante, a divulgar o trabalho que a gente faz e a mostrar como a gente alcança a comunidade. E me parece que toda essa produção que foi veiculada exclusivamente por rádio, ou ainda está no aguardo de ser veiculada na TV aberta, venha a público para que possa ser visto e realmente ajudar. Porque quando chega ao estudante, chega na casa dele. Se chega na casa dele, chega aos pais dele, chega aos avós, chega à família, vai à comunidade. Então, não apenas os estudantes das escolas se beneficiam e os seus professores, como também as famílias, a comunidade. Professora Regina, e agora? Agora, certo. O que está sendo produzido? Isso. E como é que esse material vai chegar lá na escola? Né? Que tem, o nosso público tem muitos professores da educação básica. Certo. Então, esse material de apoio, gostaria que tu falasse um pouquinho o que é esse material? Tá bom. Okay. Vídeo, podcast, material exemplos impresso? concretos. Então, assim, no final de 2021, ainda estava vigindo o antigo projeto Rede Básica, o FSM em rede com a educação básica. E nós registramos um novo projeto que começou em paralelo com ele, agora com financiamento do MEC, mas que tem as mesmas bases do outro, que era sem financiamento. Esse novo projeto, que realmente caracteriza o ano 1 do Rede Básica, veio a se chamar, como tu já disseste, Rede Básica, a BNCC, que significa Base Nacional Comum Curricular, na Educação Básica. Ele é um programa de apoio à educação básica constituído numa parceria entre o Ministério da Educação, do Governo Federal, e a Universidade Federal de Santa Maria. Bom, com esse aporte, e ele veio na rubrica de bolsas. Então, a maior parte desta verba destinada era para bolsas, de modo que os bolsistas pudessem se engajar na produção de conteúdos que pudessem ser roteirizados nas versões para rádio, TV e podcast, nas 15 disciplinas que constituem a educação básica nas suas 3 etapas. E para falar de um modo sintético, eu vou falar que elas se agrupam em 4 áreas. Essas disciplinas são as que estão nas áreas de matemática, linguagens, ciências humanas e sociais aplicadas e ciências da natureza. Então, obviamente, o ouvinte deve estar pensando ciências da natureza, química, física, biologia, ciências humanas, sociologia, filosofia, história e geografia, a matemática sempre sozinha,
para minha tristeza, e linguagens, o grande e maior campo da educação básica, um campo maravilhoso, constituído de língua portuguesa, de língua estrangeira, como inglês, espanhol, alemão, francês, quem desse tivéssemos mais, língua caigangue, que o projeto está provendo, as artes visuais, as artes musicais, que são linguagens, as teatrais, que também são linguagem, a dança, que é uma linguagem, e educação física também, como linguagem. Então, essa área é uma grande área da educação básica, e não é por menos, já que seres humanos são seres de linguagem. E sem as linguagens não há como se afundar no campo da matemática, ou das ciências sociais e humanas aplicadas, ou das ciências da natureza. Então, estamos nos ombros das áreas de linguagem. E elas têm essa dura tarefa de desenvolver atividades através das quais, nas escolas, os alunos possam conhecer a língua, expressar-se, comunicar-se com clareza nas diferentes formas de expressão: escrita, cantada, falada, articulada, desenhada, pintada, esculturada, saltada, pulada, dramatizada, enfim. São nossos modos de ser e estar no mundo. E faz parte da meta da educação básica oportunizar esse amplo espectro de desenvolvimento, do qual se beneficiam matemática, química, física, biologia, história, geografia, filosofia e sociologia. Então, só para que os nossos ouvintes entendam, então esse material que é financiado pelo MEC vai chegar lá na escola? Vai chegar lá na escola de 4 formas. Ele vai, na forma impressa, fascículos, como um material paradidático. Ele não é livro didático, material paradidático. Cite exemplos. Histórias para que compõem episódios para o campo da literatura infantil e, portanto, que estão contribuindo dentro de uma das 10 categorias do projeto Rede Básica ano 1. Eu preciso voltar só um pouquinho para dar uma ideia mais fechada dos produtos que nós estamos produzindo. O projeto, ele foi, na parceria MEC-UFSM, ele foi organizado em 10 categorias que reúnem produções para circular em rádio e TV para alunos sem acesso à internet. Obviamente, todos esses produtos são produzidos em versão digital e, portanto, ficam em repositório, de modo que ele também poderá ser baixado da internet. Então, de fato, ele contribui a todos e com todos. Ai, que perfeito. Agora, que categorias são essas? Nós temos na educação básica 4 etapas do desenvolvimento, desde a criança até o adolescente. As crianças e adolescentes ficam na escola por 12 anos. Esses 12 anos são distribuídos em 4 etapas. A primeira é educação infantil, a segunda é ensino fundamental, anos iniciais, a terceira é ensino fundamental, anos finais, e a 4ª etapa é ensino médio. Então, essas etapas são feitas de atividades educativas de acordo com os currículos das escolas. Esses currículos são orientados pela Base Nacional Comum Curricular. E nessa base o que se vê é a declaração dos assuntos que são objetos de aprendizagem dos estudantes e das crianças.
Então, ele é um documento obrigatório e norteador. Ele é um currículo mínimo, e eu sempre aviso isso para que a gente não fique nunca num currículo mínimo, que a gente parta da BNCC, mas se expanda para além dela. E, nesse sentido, nós produzimos para as 4 etapas. E essas 4 etapas são contempladas com os seguintes nomes. Educação em campos de experiência, que é como é chamada as atividades interdisciplinares que acontecem na primeira etapa, que é a educação infantil, que tem 4 anos. Na verdade, dura mais, porque entra desde bebê, mas ok. A segunda etapa, ela é atendida por uma secretaria especial de alfabetização, então não é da alçada do projeto, mas nós contribuímos com ela através de uma categoria chamada atividades lúdicas para essa fase. No caso de ensino fundamental, nós já temos o currículo escolar organizado em 4 áreas que eu já citei aqui, e no ensino médio também as 4 áreas que eu já citei aqui. Então, isso nos dá a estrutura da produção. Essa produção, ela depende completamente da criação do especialista em produzir o conteúdo para uma dessas etapas. Então, vou exemplificar. Na etapa de atividades lúdicas, para os anos iniciais, está acontecendo uma vasta produção de literatura infantil, na qual se procura produzir temáticas de histórias infantis que ampliem a sinergia do trabalho pedagógico do professor no trato de questões delicadas em sala de aula. Por exemplo, a própria questão do autismo. E aí eu gostaria de aproveitar aqui, tomar para mim esse momento de reconhecimento ao trabalho da professora Maria Aparecida, que é a minha ilustre entrevistadora agora, e que já está no 7º livro de produção de uma bela série de livros de história infantil, no qual ela busca trabalhar aspectos, por exemplo, dos sentimentos que as crianças vivem a partir de suas emoções e que são pouco tratadas em ambiente escolar, exatamente por uma lacuna de materiais que permitam facilitar para o professor o tratamento lúdico. E nesse sentido vem a história da Samantha, que é desenvolvida pela professora Maria Aparecida, que é minha entrevistadora, e ilustrada pelo Jonas, um habilidoso ilustrador que tem feito um trabalho maravilhoso nesse processo de produção da professora Maria Aparecida. Até quero já aproveitar e te agradecer, professora Regina, porque me possibilitar a exercitar minha grande paixão, que é a escrita para criança, é um presente. Escrever esses 7 livros está sendo realmente assim um presente. Mas de mérito total da professora Maria Aparecida, selecionada em edital por um vasto currículo como pedagoga, como professora por 20 anos da rede de educação básica, e esse é um dos critérios importantes para a seleção de colaboradores e bolsistas do projeto, que tenham experiência na educação básica ou como professores de lá ou como participantes de projetos de lá, enfim, para que o protagonismo esteja garantido por pessoas que conhecem o dia a dia da realidade escolar
Aqui é importante sublinhar isso e que está declarado no nosso projeto. Então, juntamente com a professora Maria Aparecida, propostas também estão sendo desenvolvidas. A professora Sueli Salva já tem mais de 5 livros de literatura infantil prontos, ilustrados, esperando só o ISBN. A proposta dela é empoderar as meninas na escola, falar sobre questões que têm a ver com os sentimentos das meninas em particular. Então, ela tem coleções como Mamãe, o que é a saudade, Mamãe, o que é a coragem, a história de Maria Alice, que é uma menina que vai coletando objetos que ela gosta no mundo e que acaba deixando o mundo triste, né? E no final das contas, ela descobre que é compartilhando esses objetos que ela encontra que o mundo se torna feliz. Então, todas as histórias têm uma certa moral, uma certa lição a ser aprendida, e a professora Sueli tem uma grande sensibilidade nessa produção. Também a professora Helenise Antunes, que já tem mais de 10 histórias escritas que estão entrando em gravação para o programa Detetives do Saber. Esse programa contempla tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio, numa versão brasiliana, que é assim chamada. O Detetives do Saber tem o perfil do ensino fundamental, tanto anos iniciais como finais. Ele é uma alça do projeto, composta por atores, diretores, cinegrafistas, editores de vídeo, de imagem, sonoplastistas, diretores de efeitos sonoros, supervisores de edição. É uma grande equipe. Eu gostaria de citar o nome da professora Raquel Guerra, do professor da universidade, o professor... lembrei dos 2 nomes juntos e daí não disse nenhum. Fernando Codevilla, que é o nosso editor-chefe, e o professor Luciano Matana, que é o nosso supervisor de produção de podcasts e que nos ajuda em várias produções audiovisuais. Gostaria de citar aqui toda a equipe da rádio da Universidade Federal de Santa Maria, na pessoa do nosso colega Taimas, que também é professor, Gilson Piebe. Gostaria de citar o Jonathan, que bravíssimo, o Santiago, o Andy, o Douglas, o nosso bolsista... puxa vida, é o Douglas. Jean. Não, o Jean está aqui conosco. Claro, eu já ia dizer o nome dele, grande braço direito. E esquerdo. O William, o William, grande bolsista e sensível, uma fera. Me perdoem se eu não disse o nome de alguém, mas quem fala aqui é uma pessoa de 61 anos e já com problemas de guardar nomes. Esse público é maravilhoso, é nos ombros dele, o projeto Rede Básica se constitui nos ombros dele. Eu devo sublinhar a importante e sine qua non o sine qua non apoio e participação do professor Jerônimo Tibusch e da professora Lisiane Miller. O professor Tibusch tem os contatos nossos em relação à institucionalidade do nosso projeto junto ao MEC e é, de fato, o nosso agente desatador de nós e abridor de portas. Professor Jerônimo tem que ser reconhecido pelo seu esforço e gigantismo também como líder do nosso projeto. Sempre devo citar o nosso professor reitor, que esteve hoje reitor, Luciano Schuch, que está
esteve conosco desde o início, a professora Marta Adame, nossa vice-reitora, que também esteve conosco desde o nascimento do Rede Básica, continua nos apoiando, e a confiança de vocês depositada em mim para puxar um projeto dessa envergadura e tão importante para a comunidade e para a nossa universidade, nessa integração linda e interna. Devo anunciar que o nosso relatório seguiu para o MEC ontem e está muito pujante. A lista das nossas produções completas segue em anexo entre hoje e segunda, e todo o nosso relatório financeiro detalhado também. Quero citar a ação de produção dos cursos MOOCs, que está na liderança do nosso colega Victor, e que tem na concepção a professora Lisiane Miller, e também com participação do professor Jerônimo, e que está produzindo de 30 propostas selecionadas para cursos de 20 horas do tipo MOOCs, que acontece em ambiente Moodle, acompanhado de material escrito e de 90 minutos de vídeo, pensando na circulação em TV e também depois para a rádio, e nos coloca uma meta. Nós estamos com 12 deles em produção agora, pretendemos produzir 20, essa é a meta da professora Lisiane e do Vitor, e com isso 400 horas das 2.200 ficam cumpridas por essa ação. Mas temos muitas outras horas já produzidas, eu ainda não tenho condições de cômputo delas aqui, apenas numa estimativa, em torno de 200 horas nesses últimos 3 meses, certo? Audiobooks estão sendo produzidos, podcasts, programas estão sendo gravados para o Detetives do Saber no nosso estúdio, que é a nossa Broadway aqui, estúdio SAB. E, enfim, eu diria que o nosso ano 1 começou efetivamente em termos de produção em março, portanto, em agosto completamos 6 meses. Esse é um projeto para 14 meses. Estamos pedindo a prorrogação dele, com o relatório declarou ontem ao MEC. E com essa prorrogação, nós podemos seguir tranquilos os próximos meses para o ano que entra. Eu pedi prorrogação até dezembro, eu espero que a gente obtenha. Professora Regina, a nossa conversa está muito, muito, muito gostosa. E eu acho que vai ter que ter um programa 2 para a gente continuar conversando sobre esse programa tão importante, fantástico, algo assim eu nunca visto. Só que o nosso tempo acabou. Posso te fazer uma sugestão para o programa Te Move? Talvez vocês pudessem, de acordo com as possibilidades, ir chamando cada um desses líderes de equipe do Rede Básica, para que eles próprios falem dos seus modus operandi de produção. Nós somos 121 pessoas hoje, bolsistas do projeto, que estão trabalhando incansavelmente para atingir um repertório pujante que cumpra a meta do TED 10.731, que é de 2.200 horas dedicadas ao apoio dos professores e aos estudantes da educação básica. Sugestão mais que aceita. Então, agradeço a presença da professora Regina no nosso programa.
Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da CTE-UFSM e apresentadora do programa T-Move, aqui na Rádio Universidade 800 AM UFSM. O T-Move conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá, youtube.com/capacitação digital UFSM. Lembrando, sem o tio e sem o cedilha. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Nós estaremos de volta na próxima semana falando sobre os temas emergentes em movimento. Aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência, que a sua semana seja leve e feliz. Até semana que vem!